Oi, pessoal, bem-vindos a essa aula de Spine Corrector, que pode ser adaptada no Ladder Barrel ou na meia-lua também, certo? Lembrando sempre que para uma estratégia de regressão ou progressão, aumento e diminuição da alavanca ou aumento e diminuição de base de apoio, são estratégias rápidas e simples e que servem para qualquer exercício. A grande maioria dos exercícios, né? Hoje a nossa aula no Spine, ela vai ser direcionada mais para um lado de solturas, mobilidade, flexibilidade, para casar aí com uma aula de força durante a semana que é compartilhada em outras aulas nossas aqui, certo? Então, vamos começar e eu vou pedir para começar com um bom e velho pré-pilates, deitadinho de barriga para cima, com os pés apoiados no degrau aqui do spine, beleza? Então vamos nos deitar. Pode colocar os pés em cima, deixando a lombar bem descansada, os braços estendidos ao longo do tronco. Ontem eu recebi um questionamento sobre a questão do uso do travesseiro, né? Se eu cortei a ideia de usar o travesseirinho. Não, gente, eu continuo sendo super a favor do uso do travesseirinho. Eu particularmente não gosto, tá? Mas se você perceber que o teu aluno tá jogando o queixo aqui para cima, ó, e fazendo esse movimento cervical, assumindo essa postura da cervical, o ideal é colocar o travesseirinho para manter essa cervical alinhada e alongada, beleza? Eu que não gosto mesmo. Então, feche os olhos, se conecte com seu corpo, puxando ar pelo nariz, soltando como um suspiro, relaxando a musculatura do rosto, relaxando a mandíbula. Inspire. Isso. Inspire, sentindo a sua caixa torácica se expandir. E solte o ar, relaxando o seu corpo no chão. Perceba o ritmo dessa respiração e procure manter esse ritmo durante toda a prática. Agora pode fazer um relógio pélvico, que é a soltura da região pélvica, região lombar, com glúteos relaxados, abdômen relaxado, num sentido. No outro. Para com a descarga de peso no sacro e permita que os joelhos se abram e se fechem, como se fosse a capa de um livro. Deixa solto esse movimento. Parou com os joelhos apontando para cima. E agora desenhe pequenos círculos no ar, lubrificando a articulação do quadril. Como a gente vai trabalhar bastante com mobilidade, flexibilidade, é importante que as articulações estejam bem lubrificadas, mais soltas, que vai facilitar o trabalho. No sentido contrário. Aí, boa. Pode estender uma das pernas, sobe em direção ao teto e volta mostrando o calcanhar. Aponta o pé em direção ao teto e volta mostrando o calcanhar. Subiu. E troca.
Aí, boa. Pode fazer um 4 com a perna e aproximar mais ainda a perna de apoio. Faz um pequeno balancinho para um lado e para o outro. Vai até onde consegue, onde fica confortável. E trocou. Para um lado e para o outro. Um pequeno balancinho. E trocou. As mãos puxam os braços em direção ao teto, atrás da cabeça, desenha grandes círculos, lubrificando a articulação do ombro. Respira fundo nessa posição. Segue aquele padrão respiratório do início da prática, no sentido contrário também. Sinta teu braço mexendo lá dentro da articulação do ombro. Se houver necessidade de diminuir a amplitude, não tem problema. Apoia os cotovelos e abre e fecha. Abre e fecha. Abre com a palma da mão virada para cima, tocando o punho, tocando o antebraço e desliza o braço, como se fosse tocar as mãos atrás da cabeça, mantendo punhos e antebraços no chão. Mantenha alinhado, punho com a mão e antebraço. E ficou. Traz a perna direita em direção ao peito, olha para esse joelho e faz um pequeno balancinho só com uma perna. Deixa a coluna bem em C. E trocou. Mantém os pés apoiados lá no spine e leva as mãos do lado do tronco, trazendo o olhar no pubis e vamos ao 100. Ins, 2, 3, 4, 5, ias, 2, 3, 4, 5. Ins, 2. Olhar lá no pubis, as mãos querem tocar lá no spine corrector. Favorecendo cena torácica. Inspire em 5 tempos. Expire em 5 tempos. Voltou. Apoia as mãos atrás da nuca, sobrepostas. Sobe e desce, mobilizando a torácica na coluna. Deixa o sacro bem apoiado no chão e esse movimento da flexão da coluna acontece somente até a região tóraco-lombar. Então, é só até a cintura, só a torácica se movimenta. A divisão entre tóraco e lombar. E virou de lado. A perna de baixo se estende à frente, a perna de cima mantém apoiada com o joelho direcionado à frente e vai colocar a mão de cima atrás da nuca e o outro braço estendido à frente. E traz o cotovelo em direção ao quadril. Essa mão dá suporte para a cervical. Vai trazer o joelho retinho e esticar por cima do spine.
E fica pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vai se sentar para fazer a transição e virar para o outro lado. Estica a perna de baixo, a perna de cima se mantém apoiada e só traz em direção ao quadril. Vai trazer o joelho e estica a perna. Traz o joelho quando sobe o tronco e estica. Sobe e fica. Aí, pode se sentar. Eu vou virar o spine. Primeiro sentado só, com as costas apoiadas no meio do spine, as mãos, os pés bem firmes no chão, tá? As mãos sobrepostas atrás da nuca. Abre o coração. Por que eu vim aqui primeiro? Porque a amplitude é menor do movimento, tá? Então, como é início da aula, eu vou dando a informação mais lenta. Estico os braços e vou aumentando um pouquinho a alavanca. Vou pegar um pouco mais de peitoral, com os braços estendidos. E agora eu vou circular os braços. Foi lá atrás, abriu e voltou por baixo. Lembrando que a ideia é trabalhar mobilidade e flexibilidade. Aí, boa. Vou apoiar as mãos sobre o spine e mobilizar minha coluna num C e na neutra. Olhos do cotovelo olhando um para o outro. Apoio as mãos e estico os joelhos, deixando as orelhas entre os braços, entrando numa posição de elefante. E vou flexionar um joelho e o outro, trocando. Respira fundo. E quem tiver no barrel pode segurar no espaldar lá embaixo para fazer isso com o corpo para fora do barrel. E agora os dois calcanhares se elevam. Eu abro o meu peito e volto levando o bumbum lá para cima. Os calcanhares se elevam, meu corpo como uma onda e coluna em C. Levo voltando para uma transição na prancha e volto, trazendo o calcanhar no chão e o bumbum para cima. Arredondo a coluna. Vou transferindo meu peso para os punhos, entro numa prancha e levo o bumbum lá atrás. Afasto as pernas maior do que a largura dos quadris.
Mão direita fica no apoio no spine, a mão esquerda vai lá no tornozelo e você olha por baixo do braço. E volta colocando a mão e vai trocar de lado. Volta e troca de lado. Volta. Voltou. Pode apoiar os joelhos novamente. E vai se sentar de lado para o spine. Pode colocar as pernas sobrepostas ou ainda a perna em Z, como você ficar mais confortável. Se for necessário, adapta colocando a perna para a lateral, tá bom? Deixa deslizar o teu corpo aqui em cima do spine, levando a tua mão e teu antebraço mais próximo do degrau possível, tá? Então, tá bem apoiada a lateral do teu corpo, do teu tronco. Isso pode ser feito em pé ou com o pé bem baixo também lá no barrel. E a mão passa por cima do tronco, alcança longe, vai longe, cresce, puxa, essa mão puxa o braço e volta por cima. E foi longe. E volta por cima. E foi. E volta por cima. Foi longe. Vira o peito para baixo. Passa a mão lá na frente. Passa a mão lá para trás. Abrindo o teu coração, desenhando um grande círculo. E voltou. Então a mão sobe. A mão puxa o tronco para baixo, virando o peito para o aparelho. Passa a mão lá na frente. Vai passar em direção à perna. Vai abrir o corpo lá para trás. E voltou no centro. E agora vai fazer o caminho inverso. Vem abrindo. Passa embaixo. Passa na frente. E subiu. Mais uma vez, abre atrás, passa embaixo, passa na frente e subiu. Beleza? Pro outro lado. Primeiro um mermaid somente. Encosta bem o tronco. E a mão puxa o braço. Deixa o quadril pesar no chão, pensando na abertura dessa linha lateral. E volta para a posição inicial. A cabeça acompanha o movimento. Foi, vira o peito para o aparelho, passa a mão embaixo, na perna. Lá atrás e voltou. Vem de novo, a mão puxa ganhando espaço, vai lá embaixo, o olhar acompanha a mão, vai atrás, abre o peito. E agora eu vou fazer o caminho inverso. Abre, olha atrás, vai lá embaixo. E mais um. Olha a mão. E voltou. Muito bom. Vou trazer o spine mais para o centro. Vou me sentar com o bumbum no degrau. Trazer um pouquinho mais de energia aí para a aula. Abraça as pernas primeiro, para acomodar bem a descarga de peso atrás dos isquios. E estica as pernas, ou, se você achar necessário, pode manter os joelhos flexionados. E vai
trazer os braços. 1, 2, 3. Carol, o aluno não consegue, põe o pé, não tem problema, tá? Segura, alonga. E voltou. Deitando ao contrário. Também alonga se for atrás da perna, não tem problema nenhum. Segurando atrás do joelho. Os pés bem apoiados no chão, bem borda interna dos pés unidas, joelhos afastados na largura dos ombros. Traz o pubis em direção ao peito e começa com os braços em frente, o olhar no pubis. Desceu pequenininho e subiu. Sobe bastante. Mantém o olhar e a ideia da descarga de peso atrás dos isquios. Vai subir e levantar o braço. Aqui, uma amplitude bem maior. Vão ter pessoas que não conseguem ter essa mobilidade na coluna. Ou por falta de mobilidade, ou por algum tipo de intervenção. E agora venho para a lateral. 1, só de um lado. E do outro. Aí, traz uma perna para perto do peito, vai segurar atrás do joelho. Vai chutar. 1, 2, 3 e escala essa perna o máximo que conseguir e aproxima do corpo. 1, 2, 3. Vai, ó, empurrar o chão com o outro pé, trazer essa perna para o teto, escala e desescala. Escala e desescala. Abre o corpo lá atrás. Volta o corpo e vai trocar de perna. Traz a perna em direção ao peito. 1, 2, 3. Escala. Traz o pé em direção ao teto. Desescala. E escala. Desescala. Abre o peito atrás. Volta. Alonga. E voltou tudo. Pode apoiar a mão no chão, deixa bem apoiado o teu tronco no barrel. Bem apoiado não é relaxado, tá, gente? É tendo contato, pensando em querer fugir, mas você tem o contato. A perna de baixo pode estar em cima do degrau ou pode estar aqui em frente, que você se sentir mais confortável. E a perna de cima vai levantar em direção à parede, ou de acordo aí com a tua geografia. Chuta lá na frente e leva atrás. 1. Parou e desenha pequenos círculos no ar. E para cima e para baixo. E vai virar, trocando de lado. Mão no chão.
A perna na linha do quadril. A outra mão pode ser na nuca ou em frente ao peito no espaldar. Chuta no barrel aqui, no spine. Chuta na frente e volta. Pequenos círculos no ar, num sentido. No outro. Sobe em direção ao teto. E vai virar de barriga para baixo. Apoia as mãos no chão, deixando a tua coluna reta e os joelhos apoiados no degrau do espaldar. Dobra os cotovelos e estica, fazendo somente uma flexão de cotovelos. Fico com os dois cotovelos estendidos. Uma perna vai subir, vai fazer 1, 2, 3, vai pulsar e troca. E troca. Mantenha as mãos empurrando o chão, as orelhas longe dos ombros. Respirando naturalmente, como no início da prática. Voltou. Posiciona o teu corpo um pouquinho mais para frente, a ponto do teu pé flutuar lá atrás. E agora vai fazer o swimming só com membros inferiores. Dobrou os cotovelos, aproximando o rosto do chão e subindo as pernas, fazendo um swan. Ficou lá em cima, cruzou uma perna, cruzou a outra e voltou. Desce o rosto, cotovelos apontando para trás. 1 e 2 e voltou. Centraliza a mão direita, vai segurar no dorso do pé esquerdo e puxar esse calcanhar em direção ao bumbum. E puxa. Segura. Troca de perna. As mãos vão para o chão. Os dois pés vêm em direção ao bumbum. 1 e 2 e 3. E você dobra os cotovelos. E traz 1 e 2 e 3. E você dobra os cotovelos. De novo, última. 1, 2, 3. E dobra os cotovelos. Voltou para a parte alta do spine. Vai se posicionar sentada, com as pernas afastadas sobre o barrel, tá? Como se estivesse no barrel mesmo. Um lado tem o apoio do degrau, o outro você vai ter que usar a tua cabeça e o teu corpo para equilibrar. Joia? Gente, vocês veem que eu fico me batendo com esse microfone aqui, né? Tá tudo bem. Então, na posição de horseback, as mãos apoiadas em frente ao pubis, coluna em C. Vai empurrar o barrel estimulando o C torácico e apertando o barrel e relaxa. Empurra, estimulando o C torácico e relaxa. Empurra, estimulando o C torácico
e relaxa. Coluna neutra, os braços estendidos na linha dos ombros. Empurra e relaxa. Empurra e relaxa. Posso fazer alguma coisa com o movimento de braço? A hora que eu aperto, empurra. As mãos vão lá na frente e voltam como se você estivesse segurando uma bandeja. E aí vou para a extensão. Mantenha as mãos do lado do tronco, com a palma da mão virada para cima. E sobe o tronco, leva a bandeja lá em cima e relaxa. E sobe, aperta o barrel e relaxa. Mais uma vez, sobe e relaxa. Isso. Em cima do barrel, no barrel mesmo, vocês se posicionem de frente assim, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Se posicionem de frente assim. E cuida bem com quem você vai fazer. Com que turma que você vai fazer esse exercício. Se não, se você achar que é desafio demais, pula, não tem problema nenhum. E vai lá atrás e volta. Aí, vai se sentar, estendendo as pernas à frente. E vamos para o Spine Twist. E 1, 2, imagine que as tuas mãos são como galhos de árvores que crescem, afastando do centro do teu corpo. Então, quando roda, tenha a visão periférica das tuas mãos sempre, e os braços se abrem mais ainda quando você gira o tronco. E agora vamos para o serrote. E vem 1, 2, leva o braço lá em cima, respira. E vem 1, 2, leva lá em cima. Mais uma vez. E leva lá em cima. Se posiciona em frente ao barrel ou ao spine, tá? No barrel você vai estar em pé, posição de prancha. Mobiliza novamente os tornozelos. Caminha. Coluna neutra. Coluna em C. Alonga o ciático. Respira fundo. Alonga o outro. Respira fundo. Retorna. Pode se deitar, relaxando a coluna. Pode se deitar no outro sentido. Deixa o corpo fazer a curva C. Espreguiça. Leva o bumbum em direção ao calcanhar. Alonga dorso do pé. Abre o coração, fazendo um horse. Subiu. Respira fundo para um lado, para o outro. Finaliza com seus alongamentos. E é isso aí. Então, a aula
com objetivo mais de flexibilidade, mobilidade, algo para mexer o corpo, soltar, trabalhar a fáscia. E a gente se vê na próxima. Muito obrigada, até mais.